O histórico da regulamentação ambiental brasileira data dos anos 30, quando o país regulamentava o uso de recursos naturais. As primeiras leis que se relacionavam com o meio ambiente são leis de mineração, leis de exploração florestal, lei de utilização de recursos hídricos. Essas leis, elas vieram, elas tinham determinadas matizes ambientais, tinham determinados reflexos ambientais, mas muito mais para regular a utilização dos recursos naturais. Foi só nos anos 80, quando o Dr. Paulo Nogueira Neto foi secretário da SEMA, da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que o Brasil começou a tratar de uma legislação especificamente de meio ambiente. Essa lei ambiental, que é a Lei Ambiental Brasileira, a Lei 6938, ela abordou o que tinha de mais moderno no mundo na época, nesse período. Então é uma lei que já tem no seu esboço, na sua estrutura, o que tinha de mais moderno na legislação ambiental mundial. Então alguns princípios, como por exemplo o princípio do usuário pagador, a ideia de investir na educação ambiental, a perspectiva de se fazer um relatório de qualidade ambiental nacional para avaliar a evolução da qualidade ambiental brasileira, até para verificar se a legislação e se a gestão ambiental eram adequadas. Então a história da legislação ambiental brasileira foi essa. Nessa época, quando essa lei foi aprovada, vivíamos ainda no período do regime militar. Então praticamente todos os atos que iam do Poder Executivo, eles tinham uma facilidade muito grande de aprovação. Além disso, o debate ambiental ainda não havia permeado a sociedade, as empresas ainda não sabiam que custo causava uma regulamentação, uma exigência ambiental. Então, essa lei que foi aprovada nos anos 80, ela dificilmente seria aprovada hoje. É uma lei que tem, vamos dizer assim, parâmetros, perspectivas, parâmetros ambientais que são muito mais rigorosos do que a sociedade atual seria vamos dizer assim, que hoje seria politicamente possível se fazer a implantação. Bom, o problema é que, desde a implantação da legislação ambiental brasileira até hoje, surgiu uma grande quantidade de regulamentações. E essas regulamentações, infelizmente, elas não foram capazes de promover a devida atualização da legislação ambiental para os princípios mais modernos. Então nós podemos dizer o seguinte, que a legislação ambiental brasileira, ela continua tendo alguns dos princípios que são os mais modernos e mais avançados do mundo, mas eu não posso dizer para você que essa lei é uma lei boa. Para mim, uma lei ambiental boa é aquela lei que induz a um ambiente melhor. É uma lei que induz uma prática mais sustentável por parte das empresas. E a lei ambiental brasileira nem sempre é capaz de fazer isso. Muitas vezes o excesso de rigor da lei, ao invés de promover melhoria das condições ambientais, ela promove uma condição ambiental ainda, ela dificulta o cumprimento adequado por parte das empresas sérias que querem fazer isso, para poder alcançar parâmetros de sustentabilidade mais adequados. Essa regulamentação brasileira, ela, vamos dizer assim, é fruto muito de uma visão cartorialista que veio da cultura portuguesa e da cultura espanhola. Aqui no Brasil, tudo você tem que pedir autorização para o Estado para ver se você pode ou não pode fazer. Então eu vou fazer um paralelo para você. Se o engenheiro vai projetar um edifício, ele projeta o edifício e ele não tem que pedir autorização para ninguém para fazer uma avaliação do cálculo estrutural para verificar se aquele edifício está correto. Se um engenheiro mecânico faz o desenho de um carro, ele não precisa pedir aprovação para ninguém se aquele carro vai andar, se o freio funciona, etc. Agora, se você vai fazer uma estação de tratamento de efluentes, você tem que pegar o projeto da estação, apresentar para o argumental, que vai fazer uma análise do projeto e vai fazer uma aprovação daquele projeto. Então, sob o meu ponto de vista, o argumental não tem que se preocupar em qual estratégia, em qual alternativa tecnológica a empresa vai adotar para poder resolver determinado problema ambiental. O que o órgão ambiental tem que fazer, tem que exigir e tem que determinar para o empresário quais são os parâmetros ambientais que devem ser alcançados. Então é muito mais fácil o órgão ambiental dizer assim, você faça o tratamento ambiental que você quiser, desde que o parâmetro final alcance determinado padrão de qualidade, então aí isso dá uma abertura para o empreendedor a contratar a empresa que ele quiser e dá uma possibilidade para que as empresas de engenharia, as empresas projetistas, etc., possam utilizar a inovação tecnológica, a criatividade e buscar soluções específicas para aquele determinado objetivo. Um segundo ponto que é muito complexo da legislação ambiental é a excessiva burocratização. Então, para você conseguir um determinado licenciamento, muitas vezes você tem que levar um carrinho de mão de documento.
E eu não estou, assim, quando eu digo um carrinho de mão de documento, é um carrinho de mão de documento mesmo. Eu já vi um estudo de impacto ambiental que tinha 23 volumes. Esse estudo de impacto ambiental empilhado, ele era maior do que eu, né, que tem quase 1,90 m de altura. Então, dificilmente um estudo desse tamanho, ele vai ser adequadamente estudado, analisado pelo órgão ambiental para você poder chegar nas conclusões objetivas, né? Então, era muito melhor que se exigisse uma papelada menor, que se exigisse uma coisa mais objetiva e que o órgão ambiental se concentrasse na fiscalização do efetivo cumprimento daquilo que foi exigido no licenciamento. Então eu acredito que nós gastamos muito no licenciamento, a gente tem muito papel e pouco reflexo desse papel no que acontece na realidade prática das empresas. Bom, eu acho o seguinte, olha, eu acho que o impacto ambiental do papel, claro, quanto mais você puder economizar, melhor, mas isso não é nada comparado à energia que se tira da sociedade e o custo que é para você gerar essa montanha de papel, né? Então eu vou te dizer assim, o licenciamento ambiental brasileiro hoje, ele é estabelecido com uma licença prévia, que te diz, te dá parâmetros gerais do licenciamento para saber se uma empresa, se um determinado empreendimento pode se desenvolver em determinado local. A licença prévia, embora ela não autorize nada, é a licença mais importante de todas, porque ela dá orientação para todo o processo de licenciamento. A segunda é a licença de instalação. Com a licença de instalação, o empresário está autorizado a começar a construção desse empreendimento. Para obter uma licença de implantação, o empresário tem que pegar todos os projetos executivos que compunham as medidas mitigadoras e compensatórias pensadas em tese na licença prévia. Tudo isso agora tem que estar projetado e apresentado para o órgão ambiental em forma de projeto técnico. Aí a empresa, o órgão ambiental avalia essa documentação toda, como eu te falei, aprova essas linhas de atuação e aí a empresa se implanta. Aí a terceira licença é a licença de operação, quer dizer, quando todo esse processo está implantado, a empresa tem que chamar o órgão ambiental, que tem que ir até a empresa para verificar se aquilo que foi aprovado foi efetivamente implantado. E depois disso, a cada 2 anos, a cada 3 anos ou um determinado prazo, existem as renovações de licença, nas quais os empreendedores são obrigados a fazer uma solicitação, o órgão ambiental faz uma vistoria e se por acaso se a empresa continua adequada, eles continuam dando essas renovações de licença. Para que você obtenha uma licença prévia, quanto mais complexo for o empreendimento, mais complexo é o estudo ambiental exigido para que esse empreendimento ocorra. Então, o empreendimento simples, você tem um estudo ambiental simples. E o empreendimento de grande impacto ambiental, você tem daí o chamado estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA. O estudo de impacto ambiental é um estudo técnico que é composto de um diagnóstico ambiental, de um prognóstico, quer dizer, você imaginando que o empreendimento vai ser feito, quais serão as características ambientais, como vão mudar as características ambientais. Terceiro, a identificação de todos os impactos positivos e negativos causados pelo empreendimento. E quarto, um plano de mitigação ou de compensação de todos os impactos negativos. E finalmente um plano de monitoramento que permita você fazer o acompanhamento da efetividade da implantação dessas medidas, né? Bom, para fazer um estudo de impacto ambiental, vou te dar um exemplo. Você precisa fazer um estudo de fauna, um estudo dos animais que habitam e dos hábitos dos animais que habitam determinado ecossistema. Para você fazer o estudo de fauna, você deve solicitar ao IBAMA uma autorização para fazer o estudo, né? E essa autorização, a regulamentação determina um prazo, agora não me lembro bem se são 60 ou 90 dias, mas acontece situações em que você dá entrada no documento desse e leva 1 ano para ser aprovado. A autorização para você fazer um estudo de fauna. Então o que eu digo é o seguinte, um estudo de fauna, ele precisa ter uma regulamentação clara, dizer assim, olha, para fazer um estudo de fauna você pode fazer dentro dessa metodologia, você está proibido de fazer dentro dessa outra metodologia, ao invés de eu ter que mandar o documento para que o documento seja analisado por um técnico do IBAMA para dizer se pode ou não pode, era muito melhor que tivesse uma regulamentação que dissesse como pode e como não pode. Então eu ganharia um grande tempo nesse processo, né? Então eu acho que a gente precisa fazer uma revisão de toda essa regulamentação para fazer com que ela seja a mais simplificada possível. E veja, quando eu digo a mais simplificada possível, eu não estou dizendo absolutamente que a gente deva reduzir a exigência do rigor ambiental dessa regulamentação. O rigor ambiental da observação dos parâmetros deve ser sempre o mesmo.
A questão é que o órgão ambiental deve ser capaz de dizer sim ou não com bastante agilidade, né? Hoje, se eu disser para você que um licenciamento ambiental sem estudo de impacto ambiental leva 6 meses, 8 meses, é um prazo absolutamente normal dentro de um órgão público, dentro de uma secretaria, de um Instituto de Meio Ambiente. Agora, se você precisa de estudo de impacto ambiental, isso vai para 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E veja, eu não estou absolutamente fazendo qualquer crítica ao funcionário, ao técnico do órgão ambiental, que está com uma pilha de documento, que está trabalhando com muita boa vontade, que está querendo resolver o problema da forma mais ágil possível. Mas é que essa regulamentação, que é burocrática, ela tanto engessa o empreendedor quanto engessa o próprio técnico do órgão ambiental, que muitas vezes não tem a agilidade vamos dizer assim, a liberdade para poder orientar determinadas medidas que seriam bem adequadas para a implantação do empreendimento. Bom, a Constituição brasileira, ela estabelece que a responsabilidade ambiental é uma responsabilidade comum, conjunta, entre o governo federal, os estados e os municípios. Então, os 3 entes federativos têm responsabilidade e obrigação para oferecer um ambiente de qualidade para a população brasileira, que é entendido pela Constituição como patrimônio comum do povo. É até bem interessante esse princípio constitucional, depois eu quero fazer um comentário sobre isso com você. Bom, então existe uma regulamentação federal, existe uma regulamentação estadual e uma regulamentação municipal. O que se esperaria? Quais seriam as características adequadas para uma regulamentação nacional? A regulamentação nacional devia dar grandes linhas, dizer assim, a legislação deve ir por tal caminho, os critérios que devem ser adotados para fazer um lançamento de efluente num rio, ou para fazer corte de uma determinada vegetação, ou para fazer uma determinada emissão atmosférica, são esses, né? A regulamentação estadual deveria estabelecer esses critérios considerando as peculiaridades do Estado e o município as peculiaridades locais, né? O que acontece de fato é que, na verdade, a legislação ambiental federal ela acaba estabelecendo parâmetros e critérios que são válidos para o Brasil inteiro, e é muito difícil estabelecer uma regulamentação para 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você imagina se a mesma regulamentação de qualidade de água vale para o Rio Amazonas e vale para um córrego intermitente do interior do Nordeste, né? Você veja, o Rio Amazonas, né? A gente aprendeu no colégio que era o 2º maior rio do mundo, que só perdia do Nilo, isso já foi corrigido, agora já sabem que o Amazonas é maior que o Nilo, mas sempre se afirmou que o Amazonas é o rio que tem o maior volume de água do mundo. Isso até é uma certa injustiça que se faz com o Rio Amazonas. Ele não só tem o maior volume de água do mundo, mas ele representa cerca de 17% de toda a água pluvial que escorre no planeta. O Rio Amazonas, ele tem uma vazão maior do que o 2º, 3º, 4º e 5º juntos. Então ele não só é o maior rio do mundo, mas ele é o muito maior rio do mundo. Então, obviamente, a regulamentação para um rio com volume de água desses, para um oceano verde, um oceano doce, né, não pode ser igual para um pequeno córrego que drena um determinado local. Outro exemplo, o novo Código Florestal estabeleceu que as regras ambientais elas valem igualmente para o meio rural e para o meio urbano. Isso me parece um absurdo completo. Quer dizer, obviamente, se eu vou fazer uma preservação de biodiversidade, eu vou ter que ter grandes áreas naturais preservadas, protegidas. E muitas vezes isso é incompatível com a utilização do dia a dia de uma cidade, até com os custos do metro quadrado de uma cidade. Você veja, se eu pegar uma área de 10 mil metros quadrados, uma quadra dentro de uma cidade, essa área ela é muito mais valorizada porque ali tem uma enorme infraestrutura de água, luz, telefone, mobilidade urbana, etc., que é muito mais cara do que esse mesmo hectare lá no meio rural. Então, naturalmente, no meio rural, as leis ambientais, elas devem ser mais exigentes, porque lá você tem a possibilidade de fazer isso. Então, me parece uma inconsistência você querer estabelecer que a mesma regra seja aplicada para áreas no meio da Amazônia, com pouquíssima população, e no centro da cidade de São Paulo. Então, o Código Florestal acabou estabelecendo que essa lei ela tinha que valer igual para essas duas áreas. Então, existem algumas incompatibilidades. Outro problema grave, a legislação ambiental, muitas vezes, o ecologista, o técnico, ele quer fazer uma lei bastante restritiva, na melhor das boas vontades, pensando que isso aí vai trazer um benefício para o meio ambiente. Mas isso nem sempre é verdade. Muitas vezes, leis excessivamente restritivas, elas elas prejudicam a qualidade ambiental. Eu vou dar para você aqui 2 exemplos para ilustrar o que eu estou te dizendo. Quando você faz o tratamento do esgoto, você gera o lodo do esgoto. É um resíduo sólido, né,
que tem rico em matéria orgânica, alguns nutrientes como nitrogênio, fósforo, micronutrientes, etc. Esse lodo de esgoto é um resíduo que precisa ter uma disposição final adequada. Bom, qual é a origem desse lodo de esgoto? Os nutrientes que estão ali vieram da onde? Então o agricultor plantou, o feijão cresceu, tirou os nutrientes do solo, foram transportados para a cidade, o cidadão comeu, aquilo se transformou no esgoto que foi tratado e que gerou lodo. Ele pode ter uma alternativa de voltar para o solo, para que ele possa ser reciclado e para que essa matéria orgânica venha enriquecer o solo, melhorar as condições ambientais e que aqueles nutrientes voltem para o ciclo. Ou eu posso colocar isso num aterro sanitário. Tá? Bom, como a lei da reciclagem agrícola no Brasil foi excessivamente restritiva, a maior parte das empresas de saneamento do Brasil acabaram optando, ou a maior quantidade de lodo de esgoto produzido no Brasil hoje vai para aterro sanitário, que é um impacto ambiental muito maior do que a reciclagem agrícola. Quero esclarecer que a reciclagem agrícola não significa você simplesmente pegar o lodo e jogar no meio rural. Isso seria uma falta de responsabilidade. E isso não é reciclagem agrícola. A reciclagem agrícola implica em você avaliar a qualidade do lodo, verificar se ele atende os padrões sanitários e ambientais que permitam ele ser utilizado como adubo, que essa matéria orgânica passe por um processo de higienização, porque o lodo de esgoto é um material que tem contaminantes biológicos, e depois que esse material estiver higienizado e garantido que ele não tem contaminantes que possam prejudicar, ele pode ser utilizado mediante determinados critérios. Então era muito melhor que a legislação estabelecesse muito claramente quais são os critérios, estimulando as empresas de saneamento a fazer reciclagem, porque isso seria um impacto ambiental muito menor. O segundo exemplo que eu queria te dar é sobre o reuso de esgoto tratado na agricultura. Quer dizer, como a fase sólida, a fase líquida, você pode pegar essa fase líquida do tratamento de esgoto. Quer dizer, eu tenho lá um esgoto com 350 mg de EBO, faço o tratamento, abato 90%, 95% da poluição, e daí agora eu tenho um líquido que precisa ser disposto. Então o conceito clássico de estação de tratamento de efluente, do MAET, é como eu condiciono a condição desse esgoto de forma que ele atenda os padrões de referência para ser lançado num corpo receptor, que é como a legislação chama os nossos rios. Bom, esse conceito precisava ser modernizado. Em vez de eu ter uma estação de tratamento de efluentes que condicione o esgoto a ser jogado no rio, eu poderia ter uma unidade de recuperação de água, uma URA, que permitisse eu melhorar esse esgoto até ele atingir determinados padrões de qualidade que permitissem o seu reuso industrial, o seu reuso agrícola. Eu digo assim, o reuso potável é uma coisa mais complexa, né? Já exige uma tecnologia muito avançada, existe uma questão cultural de reação contra isso e tudo, né? Embora ele não seja impossível, e em alguns lugares do mundo é praticado. Mas de qualquer forma, eu acho que a regulamentação poderia estimular o reuso do esgoto tratado, porque eu acredito que o uso na agricultura ou mesmo o reuso na indústria são alternativas muito menos impactantes do que você jogar de volta esse esgoto no corpo receptor. A primeira questão que eu queria avaliar é que, não obstante ao fato de termos um sistema ambiental extremamente burocratizado e termos uma legislação, em muitos casos, bastante restritiva, isso não se reflete numa melhoria da qualidade ambiental brasileira. Que você vai nos rios urbanos, eles são esgotos a céu aberto, praticamente em todas as cidades do Brasil. Você vai no meio rural, embora a nossa agricultura tenha melhorado muito, né? Se você comparar a agricultura de hoje, dos anos 80, a nossa agricultura hoje dá uma aula de tecnologia e mesmo de conservação para o mundo. O próprio estado do Paraná teve um dos principais programas de conservação de solo, que foi modelo em praticamente toda a América Latina. Então temos, a nossa prática agrícola hoje, ela é muito mais avançada do que ela foi no passado. Mas hoje os produtores rurais, muitos produtores rurais, estão desmanchando os terraços que foram construídos há muitos anos atrás. Esses terraços são estruturas construídas com o próprio trator que fazem com que a água não tenha aquele escorrimento em toda a pendente, mas que ela vá se concentrando em pequenas áreas, estimulando a infiltração dessa água no solo, o que vai trazer uma série de benefícios para a própria agricultura, para o meio ambiente, etc. Muitos agricultores estão desmanchando esses terraços para poder fazer o plantio direto. O plantio direto é uma ótima alternativa agrícola, de baixo impacto e que também tem uma eficiência muito grande no controle da erosão, mas se mantivéssemos esses terraços seria muito bom. Nós temos ainda hoje um aumento da fronteira agrícola no Brasil. A Amazônia está sendo desmatada. Você tem grandes áreas do Cerrado que está sendo desmatado para ampliação da fronteira agrícola. Então essas áreas elas poderiam ser aproveitadas, elas podiam entrar no processo produtivo de uma forma mais equilibrada. Particularmente eu não vejo uma visão
contrária entre o ecologista e o ruralista. Sob meu ponto de vista, essa briga de ecologista e ruralista é uma briga política artificial. Na verdade, o produtor rural depende da qualidade, da preservação do meio ambiente para ele ter uma maior produtividade. A conservação de solos, um programa de conservação de solos, ele se paga em 5 anos, com a economia de insumos que o agricultor pode fazer. Então, ninguém mais interessado do que o produtor rural em fazer uma preservação ambiental adequada. Que essa anteposição entre ecologia e produção rural é um artificialismo. A boa produção rural, ela parte por um estudo da propriedade, dizendo que áreas devem ser preservadas, basicamente as beiras de rio, as regiões mais declivosas, etc., que tem uma vocação agrícola, que não tem uma vocação para a agricultura, que tem uma vocação mesmo para a utilização. Inclusive existe um sistema que chama Sistema de Classificação de Aptidão do Solo. Você pode estudar para saber para que aquele solo é apto. E quando o agricultor utiliza a sua propriedade dentro da aptidão do solo, ele em geral tem uma produtividade maior e um ganho maior. Tá? Então não existe uma anteposição entre a produção agropecuária e a preservação ambiental. No entanto, né, em grandes áreas do Brasil você ainda tem uma agricultura predatória, ainda você tem o avanço de fronteiras agrícolas em áreas não autorizadas, em áreas não adequadas, né, que traz problema tanto para o meio ambiente quanto para a agricultura. Né? Então acho que a perspectiva, né, o que seria interessante para a regulamentação futura, primeiro era fazer uma simplificação da regulamentação ambiental. É preciso que todo mundo compreenda com facilidade o que pode, o que não pode, aonde não pode. Hoje, se o empreendedor quer atender a lei, em muitas situações existe uma enorme dificuldade. Não é incomum que dentro do mesmo órgão de meio ambiente, técnicos diferentes tenham interpretações diferentes da mesma regulamentação. Então, se você... há muitas vezes divergência entre o que pensa o IBAMA e o órgão estadual, há divergência entre o que pensa o órgão municipal e o órgão estadual. Então, é preciso definir uma autoridade ambiental que determine todo esse processo e que se promova uma discussão dos diferentes entes e a gente possa ter uma regulamentação que procure fazer uma harmonização dessas compreensões, né? Que define uma linha clara de o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Agora, muito mais do que o licenciamento ambiental, existem outros instrumentos de gestão que podem influenciar positivamente práticas sustentáveis na sociedade. Vou te dar um exemplo. Se você fizesse, por exemplo, uma regulamentação diminuindo a carga de impostos de produtos recicláveis, você, sem contratar nenhum fiscal, sem criar nenhuma estrutura pública, sem você gastar um centavo com nada, simplesmente você reduziria um pouco o recebimento de imposto do governo, você poderia ter um enorme estímulo à reciclagem, o que faria com que você diminuísse enormemente a carga de produtos que hoje são jogados no aterro sanitário. Quer dizer, se você criar um instrumento econômico que seja amigável a uma política ambiental mais adequada, você vai poder estimular determinadas atividades, estimular a economia de uma forma bem positiva, melhorando a qualidade ambiental. Eu posso dar outro exemplo de medidas que poderiam ser desenvolvidas, por exemplo, estímulo ao green building. Existe uma técnica construtiva que permite que você possa fazer prédios que sejam amigáveis sob o aspecto ambiental. Hoje no Brasil, a estimativa é de que cada 4 prédios que você produz, você joga fora em forma de resíduos. Então o green building começa fazendo o melhor aproveitamento possível da matéria-prima. Veja que o lixo é a matéria-prima colocada em local inadequado. Sempre que você gera lixo, o empreendedor comprou esse lixo como matéria-prima. Ele teve um custo pela má utilização da matéria-prima e vai ter agora um outro custo na disposição final desse processo. Então, um exemplo simples, por exemplo, se você tem um azulejo de 20 centímetros, e se você projeta uma cozinha, você pode projetar essa cozinha de um tamanho que você possa usar todos os azulejos de 20 centímetros ou que você tenha que cortar um azulejo lá no fim. Se você simplesmente fizer um projeto, o Green Building pensa nisso. Quer dizer, qual é o tipo de matéria-prima que você está utilizando e se o tamanho da matéria-prima, ele permite você fazer a implantação da obra com uma facilidade para você gerar uma quantidade menor de resíduos. Esse Green Building ele também estabelece um critério para você melhorar a eficiência energética do prédio. Um prédio Green Building, ele tem uma redução do consumo energético ao redor de 25% a 28% em relação a um prédio convencional. Então, se você produzir um prédio
pensando em utilizar o sol, em utilizar o vento, em utilizar critérios construtivos em que você utiliza os recursos naturais, para você manter um conforto térmico, uma ventilação, uma iluminação interna, você vai ter uma dependência muito menor da energia externa para poder fazer isso. Quer dizer, é comum no Brasil, o que é um absurdo, você fazer uma estufa de vidro no Rio de Janeiro e querer condicionar aquele ambiente, como por exemplo o Aeroporto Novo do Rio de Janeiro. Quer dizer, esse é um exemplo de uma construção antiecológica, não sustentável. Então, se você pudesse instituir, por exemplo, que prédios que tivessem green building, tivesse, por exemplo, uma redução de IPTU, ou que tivesse um tratamento VIP no licenciamento, que o licenciamento de um prédio que tivesse esse tipo de procedimento fosse mais rápido, ou que se pegasse uma empresa que seja certificada na ISO 14000, que é uma certificação ambiental, ela tivesse um tratamento, você poderia estimular uma série de atividades muito mais produtivas e muito mais sustentáveis, sem ter que fazer uma regulamentação que ficasse sempre naquele me apresente que eu te autorizo. É muito importante que a regulamentação ambiental ela tenha uma fundamentação científica. É preciso que pesquisadores de universidades, que acadêmicos, que pessoas que conheçam profundamente a área ambiental, que empresas consultoras, que técnicos do governo, possam primeiro, antes de fazer uma regulamentação ambiental, estudar as condições ambientais brasileiras, conhecer quais são os limites, saber até onde a utilização ambiental pode ser útil à sociedade, até onde os impactos vão suplantar os benefícios que a utilização ambiental possa trazer e produzir regulamentações que tenham uma fundamentação científica. É muito comum no Brasil você ter uma regulamentação que ela segue muito mais o que as pessoas acham do que as pessoas sabem.